bem. Tivemos um papo agora e o principal enredo foi quem cuida de quem cuida. Então, para onde a pessoa que é o papel principal do RH ali vai procurar acolhimento, cuidado, orientação e cuidado mesmo. Com duas mulheres incríveis através de duas perspectivas diferentes, uma olhando para dentro das organizações, outra olhando pelo lado das políticas públicas, como fazer um processo em que as pessoas entendam que é importante que todas elas precisam ser cuidadas. Cuidar daqueles que cuidam, eu acredito que seja principalmente, aí já vai, a gente sobe a régua, né? Para ter o cuidado, você precisa ser reconhecido pela alta gestão, que eu acho que diminui bastante o impacto do problema da questão mental, e também se fazer valer dos subsistemas de gestão de pessoas para que as próprias equipes de gestão de pessoas estejam adequadas, não estejam sobrecarregadas, e que as políticas possam ser aplicadas internamente, que não seja só da gestão de pessoas para fora, mas da gestão de pessoas para dentro. Há alguns anos atrás no Brasil começou a se falar disso e parece que hoje a gente só fala muito disso, né? E vai precisar falar mais, porque é a forma que a gente tem de colocar as questões nas perspectivas internas que elas precisam estar, do que é permitido ou não fazer dentro das corporações, né? Então, todas as corporações hoje, na sua grande maioria, têm lá a sua política anticorrupção, o que pode, o que não pode, o que está prescrito ou não. Então, mais do que a própria sociedade balizar, existe uma baliza aí do setor, de um lugar, de um olhar comum, para que as empresas estejam dentro das normas, das melhores práticas possíveis. Eu acho que é desse lugar que a gente precisa falar. A gente falou com Dilma Campos, Thalita Pedrosa, e as duas trouxeram conteúdos riquíssimos a respeito de ESG, gestão de pessoas e principalmente sobre canais de diferentes perspectivas dentro do ponto de vista organizacional, ponto de vista público. Como a gente pode, de alguma maneira, se conectar e as pessoas cuidarem umas das outras, criando uma rede de apoio, uma rede de segurança e as empresas tendo cada vez mais consciência de como elas estão fazendo todas as ações voltadas para as pessoas e também para a sociedade. Então fica aí, curte o papo, que foi rapidinho, mas foi muito, muito legal. Dilma, você falou, chegou falando, acabei de sair do palco, deixei meus recados lá. Ai, gente, foi muito maravilhoso esse painel com o Antônio, com o Ricardo, com a Ana. Gente, uma pessoa que fala de felicidade, um cara que fala do futuro olhando do lugar, né, do estudo, de plataforma de educação, como a Dom Cabral, como o Antônio. A Ana, que vem do LinkedIn, então tá na área de tecnologia, eu com SG. Então, acho que a mistura desse painel foi muito boa, por isso que eu cheguei aqui, viu, Pri? Com essa energia aqui, maluca. Delícia! Que ótimo! E você estava falando, você falou sobre RHs, vocês cuidam de gente, vocês precisam separar a verba para cuidar de vocês. Aí a Thalita entrou no papo. Oi. E aí, Thalita, o que você disse aí? Entrei no papo porque eu atuo numa atividade, na verdade criei uma atividade dentro do setor público, que tem um nome bem sugestivo, Conecta Gente, que é uma rede de relacionamento, integração e conexão dos gestores de pessoas, para que eles tenham espaço de fala, para que a gente consiga entender qual é a necessidade real. O serviço público é um pouco diferente. Nós temos, no caso do Poder Executivo Federal, nós temos uma diretriz geral de gestão de pessoas que precisa ser aplicada por 200 órgãos para 1.300.000 vidas. Nossa. Então, é muita gente. Então, imagina como é que a nossa gestão de pessoas trabalha, né? E como que a nossa demanda é bem pesada mesmo, Sim. né? Tanto operacionalmente, quanto no sofrimento da gente também tentar deixar fluir de maneira mais estratégica, né? Para melhorar a maturidade da gestão de pessoas.
E um dos papéis dessa rede, que chama Conecta Gente, também é olhar para o profissional de gestão de pessoas para cuidar dele. Tanto para profissionalizar ele, para reconhecer, para valorizar, para entender quais são as reais demandas. Então, eu trago aqui eu instigo todo mundo a pensar mesmo no cuidado. Eu acredito que o processo de gestão de pessoas é cuidar de pessoas. E quem é que cuida de quem cuida de gente? Foi exatamente a pergunta que eu fiz. Quem cuida de quem cuida? Então, um dos temas que eu coloquei para a gente conversar sobre hoje, agora nesse painel, foi olhar também para quem está cuidando de gente, porque a gente está passando uma fase, né? Na verdade, a gente está na era da contemporaneidade. Isso traz muita mudança diária. A gente tem convivido com a questão da saúde mental claramente e muito inteligentemente, do ponto de vista que hoje a gente consiga falar sobre ela, porque se a gente voltar 10 anos atrás, fazer terapia tinha alguma forma de preconceito. Sim. Então hoje, conseguindo falar sobre isso, sobre as coisas que estão acontecendo, eu acho que a gente consegue de fato esse lugar para ser transparente e para, de fato, ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. Que legal. E quando você enxerga dentro do que você faz, das empresas que você conhece, do network que você conhece, dentro da reação das pessoas ali na plateia, o que você entende são as principais dores de quem cuida de quem cuida? Como é que chega isso? Olha, na verdade, isso vem muito de uma sensibilidade, assim. Eu não sei se a gente tem estudos, eu adoraria que tivesse, você pode falar melhor com o seu aplicativo, com sua plataforma de benefício, mas eu não sei se a gente tem número, porque normalmente quem tem número é quem está cuidando, Sim. que são essas pessoas. O que eu posso falar de quem cuida, no geral, no Brasil, uma coisa que tem muito a ver com essa nossa conversa de mulheres, é da economia do cuidado, né? Economia do cuidado está aí, não está especificamente no tema do que eu falei hoje, Sim. mas ela está hoje presente na vida de mais de 99% das mulheres com a dupla jornada, com cuidar. E quando a gente olha isso em números, né, que as pessoas começam a mensurar isso, você vê que corresponde a quase 11% do PIB. Né? Enquanto o agronegócio corresponde ali a 5% do PIB. Então, a economia do cuidado, que é diretamente relacionada com as mulheres, aí até por conta da dupla jornada, tem um impacto no PIB muito grande, né? E aí, quando a gente traz isso um pouco para esse olhar corporativo, né, de quem cuida de quem cuida, a gente está justamente nesse olhar, né, olhando essas pessoas que precisam também serem cuidadas. Porque quando essas pessoas estão nesse lugar, elas vão cuidando dos outros, olhando para fora, e na hora que chega um determinado momento que a cabeça, hoje você falou sobre saúde mental, chega uma hora que o corpo vai dando sinais. Aí chega uma hora que a cabeça... É isso, acho falha. que o corpo dá sinais, a cabeça dá sinais, né? E eu acho que eles acabam absorvendo muito dos ecossistemas aonde eles vivem, Sim. as dores desse ecossistema, né? E aí faz o que com toda essa dor? Para onde que eu mando isso se eu sou a pessoa cuidadora aqui? Joga pro Cadê o universo, né? acolhimento? É isso, não dá para jogar pro universo, né? Exatamente. Onde está o acolhimento no meu caso? Quem vai me acolher, quem vai me dar colo, quem vai me ouvir? E aí, nessa plataforma, nesse programa que você falou pra gente, como é que é isso? Deixa eu tentar explicar para vocês. É uma dinâmica de relacionamento. Sim. O Conecta Gente é uma dinâmica de relacionamento, é uma rede de conexões. E ela estava falando a respeito do cuidado e do peso disso para as mulheres. Em breve vai ser atualizada a Política Nacional de Cuidado, né? E tem vários ministérios do Poder Executivo envolvidos, pensando em toda essa jornada. E você fez uma pergunta muito certa. A gente não tem dados sobre isso. Mesmo no setor público, por mais que nós tenhamos as informações,
a gente está ainda trabalhando nos nossos sistemas para poder fazer levantamento, por exemplo, de pessoas que cuidam de crianças, pessoas que cuidam de idosos, a maioria, com certeza, são mulheres, a respeito da parentalidade, né? Será que é só licença maternidade? Tem como a gente ajustar isso? Então, existem outras repercussões dentro do serviço público também que a gente pode pensar nessa questão do cuidado. E para isso a gente, no setor público, precisa de ter a norma. Então a política de cuidado ela está sendo pensada também e talvez seja uma inspiração também para que seja aplicada no setor privado, né? E cuidar de gente no sentido de gestão de pessoas, cuidar daqueles que cuidam, eu acredito que seja principalmente, aí a gente sobe a régua, né? Para ter o cuidado, você precisa ser reconhecido pela alta gestão, que eu acho que diminui bastante o impacto do problema da questão mental, e também se fazer valer dos subsistemas de gestão de pessoas para que as próprias equipes de gestão de pessoas estejam adequadas, não estejam sobrecarregadas, e que as políticas possam ser aplicadas internamente, que não seja só da gestão de pessoas para fora, mas da gestão de pessoas para dentro, né? Também. Muito bem. Eu nem dei oi. Perdão. Assim. Imagina. Nesse Então, intervalo Emerson. todo, a gente tá... Muito prazer. Uma honra estar aqui com vocês. Eu vou entrar na conversa. Pode seguir. Só vai. Só vai. Só por vai. favor. É. Muito bem. Faz sentido, assim, o que ela trouxe sobre a dificuldade de ter dados. Como é que faz? Por onde começa? A gente fala de ESG, a gente fala de governança. Ela falou sobre da gestão de pessoas para fora, mas e para dentro? Tem que ter norma, tem que ter regra. O que você pensa a respeito disso? Olha, eu acho que aí tem uma diferença entre o setor público e o setor corporativo, que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que colocar, Boa. né? Porque existem diferenças, não porque não exista norma, mas isso no setor corporativo, essas normas estão completamente alinhadas com a governança, né? E é importante a gente entender o quanto a governança nos tempos de hoje precisa ser transparente. A gente tem políticas internas para tudo, como essas políticas vão ajudando a construir a cultura da empresa. Então, acho que a gente tem pontos que a gente pode olhar nesse lugar de governança, que hoje cada vez mais a gente vai falar de governança. Então, era um assunto que surgiu, né, há alguns anos atrás no Brasil, começou a se falar disso e parece que hoje a gente só fala muito disso, né? E vai precisar falar mais, porque é a forma que a gente tem de colocar as questões nas perspectivas internas que elas precisam estar, do que é permitido ou não fazer dentro das corporações, né? Então, todas as corporações hoje, na sua grande maioria, têm lá a sua política anticorrupção, o que pode, o que não pode, o que está prescrito ou não. Então, mais do que a própria sociedade balizar, existe uma baliza aí do setor, de um lugar, de um olhar comum, para que as empresas estejam dentro das normas, das melhores práticas possíveis. Eu acho que é desse lugar que a gente precisa falar. E você entende que as empresas, quando a gente fala de governança, quando a gente fala de ESG, dentro desse ambiente corporativo, as empresas estão sabendo lidar com isso, assim, de forma consciente? Estão sabendo o que significa governança? Estão conseguindo colocar em prática de maneira consciente esse Olha, ponto? eu sou uma pessoa que eu trago sempre um lado muito positivo. Sim. E eu acredito sim, eu não acho que elas estão na sua total maturidade, mas eu acho que há esse movimento para que as empresas cresçam o seu grau de maturidade ESG. Toda vez que a gente fala de ESG, eu acho muito importante falar que o que para mim é ESG. Né? Porque falar de ESG não é só falar do ambiental, do social ou da governança, mas Sim. falar de um fator financeiro.
ESG é uma sigla financeira, aonde o grande objetivo dele é lucrar e regenerar ao mesmo tempo. Esse é o grande desafio, que é continuar lucrando, mas continuar devolvendo ao planeta aquilo que a gente está tirando dele, para que exista planeta do futuro. Né? Aliás, planeta, eu sempre digo, passou por várias crises, foi bola de fogo, vai existir, para que nós continuemos existindo. Sim. Então, esse é o lugar do ESG que eu acho que a gente tem que falar. Porque muitas vezes as pessoas falam, você faz comunicação focada em ESG. Você fala com o pessoal de impacto, você fala... Não, eu falo com o pessoal do financeiro. É nesse lugar. E o ESG, de uns anos para cá, também transformou-se no lugar que faz gestão de risco. E isso é importante a gente falar. Então, as pessoas têm a sua reputação arranhada por conta de qualquer território criativo que elas queiram entrar, mas que não seja pertinente a elas. Então, dá errado, dá ruim. Quando você identifica empresas que coloquem, né, ou que anunciem uma coisa que estão fazendo, mas a foto não mostra aquilo. Então, é uma reputação que realmente sai muito arranhada. Tanto é que as crises que a gente tem hoje são crises ligadas ao ESG. Mas são crises que, quando a gente consegue direcionar para esse lugar regenerativo e lucrativo ao mesmo tempo, a gente tem muitos ganhos. E a gente tem visto marcas pisarem em territórios criativos sociais e se darem bem, porque são territórios proprietários. Então, eu acho muito importante a gente falar isso. Posso fazer uma pergunta? Claro. Dilma, nesse ponto, associando o SG ao financeiro, a gente vê nos Estados Unidos, principalmente empresas de capital aberto, algumas recuando com relação a esse tema justamente por essa contrapartida não acontecer, principalmente se falar que é só financeiro. Eu não tenho esses dados, então eu não sei se eu não disse que é financeiro. Eu falei tem que ser lucrativo e regenerativo ao mesmo tempo. Tá, entendi. E da regeneração a gente entende criar impacto ambiental, social, na governança. Tá. Não, faz sentido porque é o que eu estou dizendo. Esse movimento... o Trump puxa muito desse conceito também. Sim. E as empresas falam... eu vi a Harley Davidson dando passos agora com relação a esses passos atrás. Eu não quero mais ter políticas de diversidade, por exemplo, dentro do meu negócio ou com os meus fornecedores, que eles tinham dado passo nessa relação. Então, do ponto de vista financeiro, realmente, eu acho que essa conta ela ainda tem que ser paga, porque você não consegue enxergar, talvez se fala só, eu quero elas por elas. Estou investindo nisso, eu quero saber de rentabilidade. Calma, cara. Eu acho que não é 1 mais 1 igual a 2 nesse ponto, não vai ser rápido. Mas é uma questão de futuro, não existe planeta B. Aí sim. Então, porque o financeiro é um pedacinho, né, desse todo, né? Sim, eu acho que esse é o negócio. Saiu em carta divulgada da BlackRock, deixa eu ver se eu puxo exatamente o valor, que a BlackRock de fundo só vai investir 4% dos seus fundos em ESG. Mas essa é a grande notícia que se fala. Quando a gente olha para o Banco Mundial, fator número 1 do Banco Mundial do futuro, desinformação, fake news. Fator 2, crises climáticas. Quando você olha para o fator 1, você olha, BlackRock não mais vai investir em fundo ESG ou só em 4% de fundo ESG. De fato, é sempre o que eu falo, a gente precisa entrar para analisar aquilo que de fato a gente está falando, né? A BlackRock, do Larry Fink, ele de fato em 2018 e 2019 puxou, né, essa pesquisa em ESG, puxou exatamente isso, né? Mas o que acontece quando você ouve isso? Quando você vai olhar a fundo, você entende que muito dos fundos, de 100% dos fundos que se colocaram ali, o ESG, ele está num lugar de não ser lucrativo e regenerativo ao mesmo tempo. E se ele não está, ele é só um lugar onde você está investindo um dinheiro que não está voltando para o negócio. Por isso que eu digo que tem que ser desse lugar do financeiro para a gente olhar o ESG. E aí, por que ele está colocando em 4%? Porque 4% dos fundos está respondendo no lucrativo e no regenerativo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entender o ESG desse lugar. Aquilo que eu posso causar impacto com a verba de marketing. Quando você olha
alguns cases que a gente tem visto aí de marketing. Tem um case, inclusive, que ganhou no Festival de Cannes, maior festival de criatividade e tal, chamado Adlan. Eu adoro esse case. Esse case fala de mais ou menos 40 milhões de pessoas de uma região da África que estavam perdendo o seu alfabeto. Então, a Microsoft vai lá e recupera o seu alfabeto com colaboração das pessoas, da comunidade, com designs, tudo isso. Mas foi só isso que ela fez porque ela é boazinha para causar impacto social? Não, ela consegue 40 milhões de novos usuários. Porque eles, através do alfabeto, que eles entendiam aquilo, é feita a inclusão digital de você poder navegar numa internet, de você poder escrever mensagens para outras pessoas, de você entrar naquele lugar e não ser mais excluído de uma comunidade que está nesse lugar da intersecção da tecnologia. Então, isso é um super case que acabou a campanha de comunicação. Mas por quantos anos essas pessoas podem ser clientes da Microsoft com esse novo alfabeto? Sim. Não, eu não tenho dúvida. O que eu disse eu citei alguns casos não como... Talvez não como exemplos, mas como coisas que acontecem no mercado, porque... De fato, talvez a mentalidade dos executivos... E, cara, podem ser grandes marcas, mas algumas estão penando nesse mercado. Mas vão penar, porque se o problema fosse fácil, todo Com mundo certeza. resolveria. O problema é um problema complexo. Sim. E que eu acho que a gente tem que ter esse olhar mesmo de problema complexo, porque a gente não vai conseguir resolver o problema do dia para a noite. E, óbvio, contra qualquer pauta que exija uma mudança da sociedade, de não se jogar mais garrafas de plástico na rua, ou se diminuir o uso de garrafas plásticas. Eu falo do plástico mas a gente tem a questão da circulação dos carros, a gente tem as emissões de carbono, a gente tem que fazer a mudança de matriz energética, né? Para que a gente possa desenhar futuros realmente possíveis e regenerativos e lucrativos ao mesmo tempo. Mas para qualquer proposta de mudança, a sociedade é como? Totalmente reticente. Porque todo mundo quer a mudança, mas quem de fato quer mudar? Não, isso... Então, sempre para toda a pauta é ESG, anti-ESG, muda de nome, pauta de impacto. Vai vir a anti-impacto. Vai vir outros pauta conceitos. Feminina, antifeminista. E por aí a gente vai. Toda vez que a sociedade demandar uma mudança estrutural, eita, vai vir a pauta contrária. E aí, até que a gente entenda que a gente vive em ecossistemas, que somos os stakeholders do planeta, porque nos relacionamos com ele, porque precisa o planeta entrar na nossa equação econômica, que é a economia regenerativa, daí vem o marketing regenerativo. É isso. A gente vai entender que toda ação precisa gerar impacto, que tudo que a gente faz precisa regenerar, que o dinheiro, ele é o dinheiro, mas ele conseguiu restituir uma série de coisas, ele conseguiu fazer inclusão digital. E aí sim, isso esbarra onde? No lucro que a empresa está tendo e na alta regeneração que ela está fazendo. Não, eu entendi. Eu cheguei eu fiz a pergunta do financeiro especificamente pela frase, mas não que necessariamente se fecharia naquilo. O objeto de toda organização eu tenho que desenvolver a comunidade à minha volta. Se a gente pega o artigo 170 da Constituição, é isso. O que uma empresa tem que fazer? Desenvolver a região dela, gerar empregos, fazer com que as posses ou o recurso que ela tenha se torne algo que faça uma benfeitoria para a sociedade, mas ela também tem que gerar lucro. Mas ela estava fazendo isso? Não. De fato. Volta 10 anos atrás, ela se entendia como esse ser social da Constituição? Não, eu acho que não. Eu acho que, de uma forma geral, o mundo de consumo, ele regula algumas coisas e é interessante. Porque hoje eu posso escolher não consumir uma marca. Porque eu acho que ela não causa um impacto. A terceira onda de marca é isso. A primeira vamos falar dos atributos técnicos. A segunda vamos falar sobre aspectos emocionais. Viva a alegria. Vamos pensar na Coca-Cola? Abra a alegria, etc. Beleza. O terceiro o que a tua empresa faz? Pô, a tua empresa tem açúcar pra caramba.
E açúcar pra caramba é um vilão. 4 em cada 5 americanos estão com problema de obesidade. Peraí, então, de que forma o teu produto contribui para uma sociedade mais saudável, com consistência, com condição de vida, bem? Aí o sistema de saúde fica doido com o açúcar e fala, cara, na boa, teu produto não é legal. E do ponto de vista social, é bom que você pense no segundo recurso. E aí eu regulo, entende? A ponta começa a dizer, não quero mais consumir esse negócio. Aí, os caras voltam e falam, então mexe. Então, eu acho que se não é pela dor, se não é pela vontade e por vestir, é pela dor. Bolso. É pelo bolso. É que nem tomar uma multa. Bota cinto de segurança, meu filho. Não vou botar, então toma multa. 1, 2, 3, você quer saber? Vou botar o cinto de segurança. No fim, ele tá salvando tua vida, rapaz. Você pagou multa pra alguém te salvar tua vida. Eu entendo esse lugar que você fala, e eu acho que foi um pouco isso que a discussão do painel que eu fiz hoje aqui no CONAR, ela foi para esse lugar, assim, da gente entender esse local social que a gente está ocupando e entender que a gente está chegando muito próximo a limites que não terão volta. Né? Quando a gente olha o que a gente precisa mudar no planeta. E mais do que isso, eu acho que é um pouco um conceito que vem totalmente do ESG, mas que eu gosto muito, que é da matriz de dupla materialidade. Porque as pessoas começam a falar, faz aí a matriz de materialidade ESG para saber qual o impacto a gente está gerando nas pessoas. Mas a gente não faz de dupla materialidade, que as pessoas contarem para a gente qual o impacto elas estão sentindo com o que a gente está gerando. Então, esse conceito, para mim, que é um pouco essa revolução do conceito mais profundo de stakeholder, que a stakeholder não é quem eu quero me relacionar como empresa, mas quem está se relacionando comigo, olhando todo o ecossistema em qual eu estou inserido. Eu sei que você tá doido para continuar essa conversa. Mas a gente tem tempo. Eu não posso. Você não pode. Eu prometi que a gente... levava 4h20. 4h20 que eu liberava ela. Entende? Mas, gente, Só fazer um vocês comentário, que eu super gostei bem muito disso. Eu acompanhados. sou um cara que estuda marcas. E você sabe que... Ela tem um compromisso. Não, eu vou pelo liberar, eu vou amor liberar, de só vou Deus, fazer o essa último. mulher precisa Mas chegar do outro 10 lado do segundos. stand. 10 segundos. Mas o lance é isso. Quando você eu trabalho com marcas, eu falo, quem é dono da marca? Geralmente o executivo do negócio, o dono da empresa, fala, é minha. Eu falo, cara, nunca foi tua, cara. É isso. Porque se as pessoas deixarem de comprar, ela nunca foi tua. Se as pessoas deixarem de se relacionar, ela nunca foi tua. É a percepção do outro, é o quanto ela tem de relevância, reputação, etc. Que é o outro que vai dizer. Eu sou um cara bom? Não sei, pergunta pra outra pessoa, ele vai dizer. Exatamente. Vai lá, muito obrigado. Thalita, Prazer te a conhecer. gente continua com Obrigada. você aqui Vamos lá. para as últimas considerações. Deixa eu te dar um beijo. Você correndo. Até mais. Depois a gente consegue falar mais, tá bom? Faz parte. Muito obrigada, viu? Thalita. Isso. O brinde, pelo amor de Deus. Entregou o nosso? Muito bem, Thalita. Continuamos. Nós temos 5 minutos. Fique à vontade. Thalita, o que você pensa a respeito de todos esses desafios de... Você falou de norma, gente que cuida de gente. Como é que faz isso no setor público e etc. E aí? Desafio de agora. Colocar para rodar. Como é que as pessoas chegam até esse grande networking, essa grande rede que você falou pra gente? Sim, a Dilma estava falando sobre a ESG e a gente conta muito com a sociedade civil também para poder implementar, né, todo esse processo. Eu ainda acho incipiente no setor público, mas a gente tem algumas iniciativas aí que a gente pode depois, em algum momento, procurar as pessoas que já estão implementando para poder falar melhor. Sim. Né? Não é muito a minha especialidade. Sim, claro. Eu sou apaixonada e lido com gente, falo de gente há muito tempo. Isso é importante. Mas o setor público realmente ainda não tem, a gente ainda não tem uma aproximação com a temática de ESG. Legal. É. E é importante porque você tem consciência disso, é uma forma de entender que talvez esse seja o próximo passo, de olhar para esse ponto. Mas cuidando primeiro das pessoas, cuidando de gente ali, que é o que você trouxe como ponto principal aqui. Isso, a gente hoje está lidando com
processo de cuidar das pessoas que cuidam de gente. Um dos pilares que move o Conecta Gente, que é essa rede de governança dos gestores de pessoas, é a empatia e o afeto. Né? E a partir daí a gente consegue promover ações que eles se sintam considerados. Vocês conseguem compreender que dentro desse processo que eu falei para vocês, nós atuamos em 200 órgãos, a gente atende 1.300.000 vidas. Nos 200 órgãos do Poder Executivo Federal, a gente tem mais de 20 mil profissionais de gestão de pessoas. Uau. Atuando no Poder Executivo Federal. Então, 20 mil? 20 mil, mais de 20 mil. Então, assim, é muita gente para a gente ter que cuidar também, né? Sim, e o tempo todo, né? Então, assim, a gente percebe que precisa de amadurecer bastante ainda as nossas possibilidades. O Conecta Gente, que veio para cuidar dessa rede, que veio para fomentar melhores discussões, criar espaços colaborativos para que eles se sintam apoiados, para que eles não se sintam sozinhos, se sintam pertencentes a algum ambiente, a algum ecossistema. Iniciou em 2020. Então, a gente está aí caminhando para o 6º ano de vida do Conecta Gente. A gente percebe uma maturação, um apoio maior das unidades dos gestores de pessoas. E é isso que faz a gente ficar feliz, né? A minha equipe eu atuo com mais outras 6 mulheres cuidando de gente para a gente fomentar essa rede. Né? Nós temos, por exemplo, um evento que é mensal. Amanhã eu vou estar aqui em São Paulo fazendo mas ele é virtual. A gente alcança aí mais de 1.000 pessoas num evento que a gente faz mensalmente. Né? Como é que chama o evento? Encontro Conecta Gente. Encontro Conecta Gente. Exatamente. Para a gente trazer para eles aquilo que tem de novidade, orientações. Os órgãos, eles são autônomos, né? Você tem 200 unidades de gestão de pessoas aí, uma em cada órgão e as suas subunidades. Mas quando a gente olha para a norma diz que eles são autônomos. Uhum. Eles estão hierarquicamente vinculados ao órgão que ele pertence, mas eles estão vinculados à orientação do órgão central. O órgão central de gestão de pessoas fica no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E lá é que a gente tem o Conecta Gente justamente para a gente tentar melhorar essa comunicação e esse acolhimento e todo esse trabalho com as pessoas que cuidam de gente. Maravilhoso, gente. Conecta Gente. Conecta Gente. Muito bem. Muito obrigada por esse papo. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigada por trazer esse olhar, esse projeto, esse entendimento, essas perspectivas. E que legal que foi a troca entre vocês Ela começou... A Dilma começou falando... Quem cuida da gente? Gente que cuida de gente, e aí? E aí ela trouxe aqui para com outro ângulo de visão a partir do setor público, etc. Foi bem legal o papo. Obrigada por isso. Eu que agradeço. Fique à vontade para divulgar a sua participação nesse podcast. Em breve a gente divulga o restante aí para vocês, ok? Conar tá acontecendo agora, mas a gente vai fazer um TBT Conar em setembro. E aí a gente vai publicar todos os episódios. Esse aqui vai estar lá também. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Vou divulgar nas nossas redes. Maravilha. E ela funciona. A gente está com uma iniciativa de People Analytics e algumas iniciativas girando em torno dessa temática. E aí eu fui... me pediram para promover um grupo de WhatsApp. E a gente fez lá um compartilhamento em 2 dias tinha 500 pessoas num grupo. Que legal. E aí as pessoas falaram assim, nossa, mas funciona mesmo, né? Eu falo, funciona, a gente conecta todo mundo. Pois é sobre conectar, é sobre compartilhar, é sobre cuidar de gente. É isso. Muito obrigado, obrigada, viu? Valeu. E eu vou compartilhar nos nossos grupos para que possam assistir. Maravilha. Sucesso. Obrigada.